Bem-vindos ao canal Eu Vim Barganhar. Hoje eu vou contar para vocês a história do Tibia. Não a história da criação do jogo, mas sim a história da lore do jogo. Ou seja, como tudo aquilo se iniciou. Para quem já ouviu a história, vai ter uma oportunidade de escutar novamente, e para quem nunca viu, agora vai conhecer um pouco mais da história do próprio jogo. Bom, eu vou tentar contar a história da forma mais resumida e mais rápida que eu puder, sem pular alguns fatos muito importantes. Então, vamos direto pro vídeo. Primeiro capítulo: O Despertar dos Deuses. A história começa falando sobre um grande vazio que não existia absolutamente nada, onde sem explicação certa surgiram duas entidades, que vão ser chamados aqui dos deuses mais velhos. Fardos, o deus criativo, e Yuma Zephyroth, que eram dois deuses vinculados em uma só entidade. Yuma era um deus sábio, e Zephyroth era um deus maligno e destruidor. Fardos decidiu criar o universo e contava com a ajuda de Yuma. Já Zephyroth sentia inveja da ideia da criação e queria fazer o possível para destruir tudo aquilo. Fardos e Yuma tentavam diversas formas de criar algo, mas tudo era engolido pelo vazio. Depois de muitos esforços e tentativas, algo inesperado aconteceu. Surgiu uma nova deusa perfeitamente harmônica e com uma beleza divina. Seu nome era Tibiassula, a grande criação. Yuma percebeu que talvez Tibiassula poderia ajudar na criação, e além disso ele notou que toda a criação desaparecia no grande vazio. Foi então que ele decidiu que antes de fazer a criação eles precisavam de um ponto como base, onde todos pudessem juntar suas forças, e foi assim que surgiu a ideia do tempo. O tempo foi criado com a ajuda de todos os deuses, incluindo Zephyroth, que já havia outros planos para o tempo. Todos os deuses então se juntaram seus poderes e assim foi criado o tempo. Então, os deuses antigos, após isso, voltaram a trabalhar na ideia da criação. Zephyroth odiava o fato de que Tibiassula vinha preenchendo perfeitamente sua vaga. Ele então criou uma poderosa adaga e juntou nela todo o seu ódio e poder, e esperou o momento certo em que os outros deuses estariam cansados para finalizar os detalhes do tempo. Nesse momento, Zephyroth atacou Tibiassula no coração, com todo o seu ódio e poder. A inocente Tibiassula caiu no chão mortalmente ferida e sangrava seus elementos divinos: água, fogo, terra e ar. Elementos que antes harmonicamente criavam a deusa Tibiassula. Quando os deuses perceberam a situação que ocorria, foram o mais depressa possível tentar manter a deusa Tibiassula viva com seus feitiços, mas nada funcionava. Zephyroth apenas gargalhava da situação. Fardos e Yuma decidiram tentar um feitiço que se juntasse Tibiassula ao tempo. E como Zephyroth gargalhava de toda a situação, ele não conseguiu ouvir qual foi o feitiço que foi conjurado, e assim ele perdeu a única oportunidade de aprender o segredo da criação. O nascimento dos elementos. Então aconteceu que do elemento terra surgiu nosso conhecido Tibia, do elemento água surgiu Sula, o ar subiu e se espalhou como uma manta protetora, e o fogo tinha a função de aquecer toda a terra. Tudo brilhava divinamente, porém os elementos eram todos selvagens e impetuosos por causa da sua natureza impulsiva. Os deuses mais velhos perceberam que os elementos continham a semente da vida, e que caso se unissem com os elementos poderiam fazer uma nova criação. E assim eles descobriram também o segredo da vida. Fardos se uniu com o fogo e gerou dois filhos. Seriam eles Fafnir e seu irmão Suon, que tomaram seus postos no mundo, sendo os dois sóis que temos no Tibia. Esses dois irmãos eram muito opostos e viviam em conflito. Suon era calmo e atencioso, já Fafnir era imprudente e descuidada. Ela acabou ardendo o mundo em chamas. Foi então que Suon, que era mais forte, passou a perseguir Fafnir. Ela então passou a fugir de Suon e os dois fazem isso até hoje. Por esse motivo, dois sóis se põem sempre ao horizonte. Yuma se uniu com a Terra, que também pode ser chamada de Tibia, e acabou gerando Crunor, o Senhor das Árvores. Era um deus muito charmoso e cheio de vitalidade. Seu dom era a criação. Povoou toda a Tibia com plantas desenhadas a partir da sua imagem. Era então a vez de Fardos tentar novamente. Fardos se uniu ao ar e gerou o deus Nornur, os deuses do destino. E devido à fragilidade e delicadeza, Nornur sempre invejou Crunor. Para que Nornur pudesse ser representado no mundo, ele criou as aranhas. E por fim, Yuma se juntou a Sula, onde surgiu Bastet, a Senhora do Mar. A beleza de Bastet era similar à da deusa Tibiassula e encantou a todos exceto por Fafnir, que sentiu ciúmes e atacou Bastet com toda a sua força.
Bastet teria morrido se não fosse a intercessão dos outros deuses. Bastet, embora tenha sobrevivido, ficou com grandes marcas. Cresceu tímida e melancólica, onde acabou por preferir se isolar no oceano, que viria a ser salgado por causa das suas lágrimas incessantes. Posteriormente, sua presença foi notada com abundâncias de criaturas marinhas que povoaram o oceano. As primeiras criaturas. Embora Sephiroth odiasse o que estava acontecendo, ele viu uma oportunidade em Fafnir, e decidiu que também teria uma cria, e assim foi criado Brog, o Titã Enfurecido. Brog cresceu com uma descontrolada chama interna, até que um dia ficou impossível segurar, onde então soltou todo o seu poder em uma chama misturada com raiva e acabou criando Garcharak, o primeiro dragão, que depois gerou uma raça inteira de lagartos gigantes e inteligentes. Depois disso, Brog também gerou uma raça de ciclopes através da sua imagem, criaturas fortes que amavam a mineração e forja. Por incentivo de Sephiroth, Brog continuou a fazer criações, criou também os Trolls e Globins, até que então ele fez a sua obra-prima de longe, que foram os Orcs, criaturas que só existiam para conquistar e expandir. Não demorou muito tempo para dominarem todo o Tibia. A Era do Caos. Yuma sabia que Sephiroth já tinha ido longe demais e queria separar o elo entre os dois. Porém, quanto mais fraco ficava o elo, mais fraco Yuma se tornava. Dessa tentativa de separar os dois deuses, um pequeno flagelo se soltou. Criou forma e se tornou em Kirok, o Louco, que acabou por se tornar o patrono da ciência. Os seguidores de Sephiroth continuavam destruindo tudo, e foi nessa altura que os deuses menores decidiram fazer algo. Bastet povoou o mar com diversas criaturas. Crunor acabou por criar os lobos, e Nornur melhorou suas aranhas com venenos. As criaturas marinhas até eram fortes, mas não podiam ajudar muito fora do mar. Os lobos e as aranhas pouco puderam fazer contra aquelas tropas, então se retiraram para as florestas e cavernas. Mas tudo ia mudar agora, porque os dragões que antes estavam quietos resolveram que pegariam o que era deles por direito. E assim aconteceu. Os orcs e seus aliados pouca chance tiveram contra a chama dos dragões. Foram todos expulsos para o subterrâneo, mas mesmo do subterrâneo, as criaturas ainda faziam um ataque aos dragões, e causavam algumas baixas. Porém, no subterrâneo estava ocorrendo outra disputa. Uma disputa que ocorria por causa de espaço e de comida. Então, aconteceu que todos os dias muitas mortes de todos os lados aconteciam, e o que mais se tinha na terra eram corpos de mortos. Os deuses mais velhos tinham uma solução para todos os corpos. Era a ideia de um novo deus para cuidar exclusivamente daqueles cadáveres. Porém, Sephiroth ficou sabendo dos planos e foi mais rápido. Fingiu ser Yuma e gerou um filho com a terra, criando assim o Gif, o deus dos mortos-vivos. O Gif era um deus maligno que infundia energia profana com os corpos dos mortos, criando assim um estado onde eles não estavam nem vivos e nem mortos. O Gif, aproveitando da quantidade absurda de corpos na terra, fez um exército enorme. Toda criatura que morria era um servo a mais para o Gif. Os deuses mais velhos viram o tamanho do problema que aquilo seria. Correram então para resolver a situação, colocando de vez o plano em prática. Yuma se juntou com a Terra e dessa vez criaram Toph, o Guardião das Almas, que tinha a função de encaminhar as almas das criaturas mortas com segurança para o outro mundo, enquanto seus vermes tinham a função de devorar os corpos deixados para trás. Mas aquilo já tinha ido longe demais. O exército dos mortos-vivos era tão grande que dominou facilmente a Terra. Fardos e Yuma tentaram criar diversas criaturas para lutar contra os mortos-vivos, mas todas foram facilmente derrotadas. As únicas que sobreviveram foram os elfos que fugiram para as florestas e os anões que fugiram para suas fortalezas criadas. Lendas dizem que algumas outras criaturas sobreviveram, mas que caíram em falsas promessas de Sephiroth, e que algumas foram inclusive transformadas nos primeiros demônios. Os deuses mais velhos aprenderam com as batalhas, e perceberam que o que faltavam para as criaturas era a flexibilidade. As próximas criaturas então seriam perfeitas para a tarefa. Eles os chamavam de humanos. A criação dos humanos. O primeiro humano criado foi Banor. Embora Banor fosse tão especial de tal forma que nenhum outro humano seria igual, mas a partir dele viriam muitos outros. Uma raça que se adaptou muito rápido àquele terrível mundo. Banor guiava a sua raça de vitória em vitória, porém os inimigos eram muitos. Os deuses fizeram o possível para ajudar. Yuma ensinou a arte da feitiçaria. Crunor ensinou aos humanos como serem druidas para curar os seus aliados. Banor fundou uma base que tinha seu governo como dinastia,
Casou-se com Kirana e tiveram uma filha que se chama Elaine, que dominou a arte do combate à distância e se transformou na primeira paladina da história. Até os dias de hoje, a posição de líder dos paladinos é sempre para uma mulher que deve sempre usar o nome de Elaine. A guerra corria bem em todos os locais onde Banor estava, porém onde ele não estava, eles sempre perdiam. Renovação do Tibia. Banor procurou os deuses em forma de oração e foi respondido por Yuma, que descobriu que além da dimensão que eles conheciam, haviam outras. Eles aprenderam a conjurar as almas dessas dimensões e a transformar em humanos que então se tornavam grandes campeões nas batalhas. Os deuses colocaram diversos portais em todo o Tibia, chamados Portais da Alma. Talvez nesse ponto aqui você já tenha entendido que esse é o ponto que você e eu entramos no jogo. Você e eu fazemos nossas escolhas de classe para ajudar então nessa batalha. Com esses novos esforços, as tropas inimigas foram empurradas para trás, e os humanos avançaram em territórios. Até o momento em que o inesperado aconteceu. Todas aquelas raças que antes lutaram entre si, agora formaram uma aliança contra os humanos, e as coisas ficaram difíceis novamente. Os humanos regressaram para suas cidades fortificadas, mas notaram algo estranho. Dessa vez, as criaturas não perseguiam eles atacando. Talvez por falta de confiança na aliança, talvez porque voltaram a lutar entre si novamente, ou talvez encontrou-se um equilíbrio no número de criaturas no mundo. O importante é que a partir dali começou uma estranha paz que dura até os dias de hoje. Os humanos aproveitaram desse momento de paz e fundaram cidades, como por exemplo a gloriosa Tais, que eram descendentes diretos de Banor. Existem sinais que algumas criaturas estão inquietas. Ouve-se falar de ataques coordenados dos orcs em algumas cidades. Talvez você já tenha visto falar sobre algumas invasões, mortos-vivos que estão voltando a marchar e dragões que estão saindo de seus covis. Estranhamente, humanos também começaram a travar batalhas entre si. Infelizmente, tudo o que eu e você podemos fazer no momento é fazer o nosso papel e orar aos deuses mais velhos, apenas esperando que a humanidade não se destrua no momento no qual eles são mais necessários. Bom, então essa é a história de Gênesis, a criação do Tibia. Muito obrigado por assistir e até a próxima!